Olá, começa agora o programa Velho Eu, um espaço para discutir o processo de envelhecimento. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o tempo, mas não sobre o tempo que passa lá fora, e sim sobre como ele reflete aqui dentro. Muita gente acredita que a saúde é apenas a ausência das doenças, mas a verdade é que é envelhecer, acima de tudo, manter boas relações com as marcas que a vida nos deu. E para isso é preciso introjetar 4 As importantes, como autocuidado, autoestima, autonomia, autocontrole e como as escolhas do dia a dia interferem na nossa vida. Ou seja, aprender a lidar com as frustrações, adiar gratificações imediatas que podem acarretar problemas maiores e tentar interromper pensamentos destrutivos. E hoje vamos descobrir que o autocuidado na maturidade não é apenas sobre estética ou remédios, é sobre autonomia, é sobre continuar sendo o protagonista da própria história. E para conversar sobre esse tema e como se transforma a rotina em uma aliada da longevidade, recebemos a médica pneumologista Márcia Alcântara, que vai compartilhar como ela vive esse processo na prática. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Márcia. É um prazer estar aqui de volta. E eu queria, para começar, que a senhora falasse o que mudou na sua definição de cuidado de si de uns anos para cá. O que é esse autocuidado? Esse autocuidado é muito interessante porque, na verdade, mudou. Não tanto quanto a gente imagina, porque da velha é algo que chama para dentro dessa definição velha muitas limitações. Então, o autocuidado, eu tive refletindo muito sobre isso, que eu ando tentando escrever, o que eu passo na vida, que é muito interessante, a vida da gente é cheia de nuances. Então eu descobri uma coisa assim fantástica, é que eu carrego um pouco de autocuidado desde criança. Mas isso foi preciso eu refletir e achar onde eu achei esse autocuidado. Eu achei apenas na vaidade, porque a vaidade faz parte do autocuidado, que é a autoestima. É o retrato da autoestima, é a vaidade. Então, como eu fui sempre uma pessoa inclinada à vaidade, não aquela vaidade vazia, mas uma vaidade cheia de enfeite, de balangandãs, de cores no corpo, até na mente a gente cria cores, inventa cores. Então, a mudança não foi dramática, mas foi uma mudança, porque eu consegui um caminho. Antes acontecia automaticamente por acaso, agora não. Eu arrumei uma programação para poder cuidar de mim. Cuidar de quem você? Gente, o corpo, a alma, a mente, a consciência, o gosto pela vida, é tanta coisa boa que tem no autocuidado, porque aí o seu corpo se mantém íntegro o mais que a gente pode. Por exemplo, na velhice, no meu caso, por exemplo, que tenho 12 doenças crônicas, e tem dias que eu não sinto nada delas, se elas existem em mim. Hoje, por exemplo, um dia muito alegre, chuvoso, bem cearense, que a gente curte, e estamos aqui para falar de autocuidado. Pois bem, até nesse momento, o autocuidado significa prazer, porque tem uma resposta, e é imediata. Qual é essa resposta desse prazer? É aquele caso em que você cuidou da nutrição, alimento, cuidou, além da nutrição, atividade física, mexer com o corpo, gente, é genial, porque todas as células despertam e todas as células passam a lhe proteger. Se eu não me mexer, a minha DPOC vai fechar, porque eu me mexendo, meu pulmão abre, o coração bate forte e todo o corpo recebe esse benefício. Mas, doutora Márcia, vamos para um exemplo prático. Como é seu café da manhã? Como é que você cuida dessa vontade de caminhar, por exemplo? Isso. Olha, é tão interessante que eu acabei de dizer que autocuidado pega da nutrição ao pensamento. A nutrição, o café da manhã é a coisa mais maravilhosa, é uma fruta, simplesmente isso, uma fruta, o pão, todo mundo deve comer seu pão. Se é diabético, escolha o pão certo que você tem. Hoje tem uma gama de produtos.
Você toma o seu leite, se puder. Eu não posso, por exemplo, eu tomo leite de amêndoa, não é? Que é vegano, vegetariano, para quem usa vegetal, come alimento vegetariano. Terceiro, o café. O café preto. Não existe coisa mais do mundo melhor do que um café preto de manhã. Você é esperta, né? É positivo e a cafeína mexe com você. E uma proteína forte, um ovo, até 2 se precisar. Então você tem proteína, você tem a fruta, muitos elementos que eu diria aqui, que são vegetais, né, produtos vegetais, minerais, vitaminas naquela fruta. Uma banana, uma laranja é formidável de manhã, muito bom. E você tem, além da proteína, você tem os carboidratos, que é o pãozinho. Pronto, ali você equilibrou tudo. Você bota para dentro de você o que você vai precisar para viver com energia. Olha só, carboidrato é energia, proteína, a defesa, não é? As frutas, os elementos essenciais no metabolismo, que são os minerais e vitaminas. Oxe, é isso aí. É pensar no que vai botar dentro do corpo, né? Isso. Mas a senhora falou de limitações, né? Como é que a senhora lida com as limitações do corpo, né? Sem deixar de se exercitar. A senhora disse que é uma caminhante, anda muito, né, pela beira-mar. Qual é o combustível diário? Como é que a senhora consegue manter essa liberdade? Exato. Tem dias, por exemplo, mês passado eu passei o mês inteiro numa descompensada intensa das minhas doenças, 2 doenças só. Descompensadas. Por que descompensou? Houve uma situação de estresse inesperado na minha vida e que esse estresse, para quem é idoso, não é bom. Vou logo avisando, evite estresse. Ou então, se vier o estresse, não se incomode, é o jeito. Não se incomode. Eu aprendi muito com esse estresse que eu passei agora, recentemente. E aí descompensa. O que você vai fazer? Aí você para poder compensar, mas não para todo. Eu me lembro que a minha médica, no dia que a minha diabetes descompensou, eu liguei para ela avisando. Comuniquei como era que tinha dado, aí que eu estava muito debilitada, eu não conseguia fazer muita coisa. Aí ela disse assim, tem isso não, pode botar o tênis e sair. Eu digo, desse jeito, desse jeito. E eu fiz. Quando eu cheguei na metade do meu caminho, menos da metade, 1/3, eu voltei. Porque realmente eu não aguentei. Aí você pode perguntar, e agora? Agora ontem eu andei 7 quilômetros. Ou seja, restaurei, reequilibrei, evitei novos estresses. Chegou um estresse louco ontem, porque a minha vida é muito cheia de novidade. E eu segurei, eu digo, não, eu vou lá me estressar, eu vou ficar aqui, assistir um filme, uma coisa assim. Então, esse jogo que a gente faz para segurar o seu corpo é importantíssimo na velhice, porque as doenças não progridem. É impressionante a beleza do corte da doença quando você busca o caminho desse corte que não é remédio. Adorei quando você diz que não é remédio que vai mudar o seu jeito de viver bem. Não é. É você em si. Aí entra a autoestima como complemento do autocuidado. É a autorresponsabilidade. É a autorresponsabilidade, perfeitamente. E é simples, gente. Não tem bicho, como eu estou dizendo aqui. Calma, ande. Seguir ordens médicas eu acho fantástico. Eu não sou daquelas médicas chatas que pensam que sabe tudo, não. Não sei nada. Eu sei só o que eu aprendi. Então, o que eu aprendi é uma gota d'água no oceano da medicina. Por que eu vou ter que saber? Não, não posso. Então, eu sigo a orientação médica. Sigam suas orientações se você é idosa. Vale a pena. Hoje eu estou falando do idoso. Se eu fosse uma jovem, como eu já fui, eu atravessava as montanhas de Minas, como eu fiz, com Andarilha. Isso valeu para a velhice muito. Num teste que eu fui fazer agora com a nutricionista, para manter o meu equilíbrio da glicemia, eu apertei o aparelho para dizer se eu tinha músculo ou só tinha gordura. Quando eu apertei, ela disse, a senhora ultrapassou. Tem mais força do que o esperado para a sua idade. Aí eu digo, tá vendo? Isso foi também a prática do autocuidado no passado, que também chega aqui agora, me faz presença, está dentro de mim, tudo que eu fiz, o que eu curti, o que eu preparei, sem nenhuma intenção, pelo prazer de caminhar, né? Que eu continuo até hoje. Até hoje eu estou o pé no chão.
E a autoestima tem a ver também com autocontrole, né? Saber dosar. A senhora estava falando, o estresse, eu não vou deixar ele me dominar. Isso. É difícil chegar até esse ponto. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Isso se chama autocontrole. Põe as cartas na mesa. Coisa melhor do mundo. Chegou, olha, eu ouvi isso, aquilo aqui, deixa eu ver. É por aqui. Mas se você embaralhar e sentir o peso do estresse, engolir, eu digo assim, sem que você distribua a sua ação, porque o estresse vem em vários sentidos, num só, pode desmantelar tudo. O estresse só pode desmantelar tudo no seu corpo. E a gente, na idade, eu, né, que estou nessa idade, eu sei que as minhas células trabalham em câmera lenta. Não adianta. Hoje eu estou aqui com Covid nesse braço, vacina de gripe nesse outro, repetição da pneumonia nesse outro. Tem 3 anos que eu não gripo. Por quê? Porque eu estou no meu autocuidado. Então, o autocuidado é olhar para você. Não é chegar em casa cansada, se deitar. Maria, traz aí um copo d'água. Não, se levante. Vá lá na geladeira, no filtro e tire a sua água e beba. Hoje eu estou com tanta vontade de comer um arroz, mas quem é que pode fazer? Eu vou fazer. O arroz que eu quero comer, com a carne que também quero. E isso é autocuidado em alto nível. Altíssimo, elevado nível. Por quê? Porque você se beneficia a si próprio. Na hora que você olhar para você, gostar de você, autoestima, esbelezar-se, se enfeite, seja vaidosa. É muito bom a gente se arrumar. Você entra, olha no espelho, está tudo meio desmoronado, vai, bota. E a vaidade vai longe. Na velhice, por exemplo, tem pessoas que fazem até procedimentos cirúrgicos. Com 60 anos, eu tinha 60 anos, as primeiras rugas, tomando conta. Ora, meu amigo, um grande cirurgião do meu bem-querer, diz assim, Martinha, vamos logo ajeitar aí essa face. Naquele tempo, década de 80, era a primeira coisa que se fazia. Não vamos, eu fiz. Um pequeno lift que eu tinha medo, né? Se eu não queria fazer, não, vamos fazer um pequeno lift. Serviu e eu nunca fui contra radicalmente isso aí. Isso é autocuidado também, que é vaidade. Vaidade é autocuidado, não a vazia, aquela de puxa tudo, faz baby, não sei o que, de repente o rosto se transforma e vira outra pessoa. Não vale a pena. Isso aí não, mas a vaidade para embelezar o seu olhar, não é? Você olhar com uma certa doçura, com prazer de estar ali pronta, preparada. E isso é muito difícil para as mulheres, né? Principalmente difícil. Que ficam na expectativa do outro. É você que tem que gostar. É você que tem que gostar. Não espere que o outro goste de você. Goste de você primeiro, depois também você gosta do outro. Não há perigo de eu cuidar do outro bem cuidado se eu não cuidar bem de mim. Eu vou cuidar errado, com certeza. Então, é melhor olhar para você. Não é sofisticação de vida, é o contrário. Você simplifica a sua vida e vive dentro de uma realidade com liberdade. Liberdade é uma palavra muito bonita e muito difícil de viver. Eu queria que a senhora falasse sobre autonomia. Se fala muito de autonomia na velhice, mas manter a autonomia na velhice é um desafio para muita gente. É um desafio, mas a cada dia... Depende só de saúde? Não, depende de tudo. Depende do ambiente, depende do seu estado de humor. É tanta coisa. A gente depende de muita coisa, meu povo. Muita coisa mesmo, né? Não é só a saúde, que nada. Se fosse só a saúde, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria em casa, pensando como é que eu vou comer, se eu tenho meu estômago com gastrite, com colo, não sei com o quê. Não é por aí, de jeito nenhum. É você assumir, olha a palavra, que é o autocontrole, assumir. Assume a responsabilidade, assumo minha maneira de lidar comigo e com o outro.
Cara, para mim é uma descoberta. Isso foi uma descoberta que eu já praticava sem saber um pouco. Aí, quando eu descobri, foi na hora que eu vi o infinito sumir. Eu não tenho infinito. Eu tenho um horizonte só. E olhe lá, se der para chegar. Então, quando vi o horizonte, eu digo assim, tá na hora. Nossa, é a pancada. É isso mesmo. A pancada da velhice. É a pancada da velhice. Eu não abro nunca esse termo de perto de mim. Porque foi quem me despertou para uma vida boa nessa fase. Foi a pancada. Porque você se choca. Seu pensamento já está falhando. Está falhando a passada. É impressionante. Aí você aprende nessa hora, Neila, aprende a pedir ajuda. Faz parte do autocuidado. Olha, gente, faz parte do autocuidado pedir ajuda. É bom viver por conta própria, maravilhoso. Mas chegar na hora em que eu vou subir esse degrau e se eu tiver certeza que minha perna não equilibra bem, pode parar. Pode parar. Isso é autoajuda. Por incrível que pareça, autoajuda, às vezes a pessoa pensa que é para fazer tudo. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade comigo. Comigo. Para o caso, como a gente fala aqui muito, eu até escrevi nesse último artigo, da minha mania. Mania não, gosto, prazer, não é mania. É gosto, é prazer, alegria de caminhar. Caminhar, eu estando caminhando, para mim, eu estou no céu. Eu estou viajando. Eu estou sentindo o prazer da vida, porque me habituei. E outra coisa, meu povo de Deus, tem endorfina. Quando eu vou varrer minha casa, que eu varro pelo menos 3 vezes na semana. Doutora Márcia, a senhora varre a casa, faz sua comida, tudo só? Não, é o seguinte, eu vou explicar para vocês, que eu acho que eu descobri uma coisa ótima. Tem uma pessoa, a Rosita, que faz uma comida para mim, natural, sim, do jeito que eu posso comer. Velho não pode comer tudo, mesmo que seja sadio, sabia? Por causa da lentidão da digestão. Intoxica fácil o corpo. Então, tem quem faça a minha comida básica, que pode ficar um pouco congelada ou em geladeira. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tapioca, eu vou fazer meu cuscuz, que é na hora que eu vou fazer. Faço o meu café com leite, não tomo leite de gado, porque não posso, mas tem o vegano, que resolve. Asso meu pão. Então, preparo tudo. Pego a minha fruta, ponho na mesa e me sento sozinha. Faço tudo isso sozinha a vida inteira. A vida inteira. Aí você pergunta, varro sim, porque 3, 4 dias na semana tem ninguém comigo. 4 dias. Os 4 dias não só limpo banheiro, como varro a casa. Isso é uma energia, porque de repente eu estou juntando meu lixo, eu vou me acocor, parece assim, do outro mundo. Faz o agachamento. Eu já ia botar um desafio aqui para você. Joga uma caneta no chão que eu desço. Mas hoje eu não estou de leg, né, para poder fazer. No próximo eu quero ver o agachamento. Agachamento ao vivo e a cores. Por quê? É porque a gente exercita. Então, mexam-se. É autocuidado top. Mexer-se. Muita gente se deprime com a liberdade. Se deprime em ficar só nesse momento, tomar um café da manhã só, almoçar só. Adoro. Né? Adoro. Mas é uma conquista também. É demais, sabe por quê? Eu vou explicar. É bom a companhia? Eu gosto de uma companhia. Minha casa é cheia. Eu sou só, mas ontem mesmo teve um movimento danado, o dia todinho. Mas é assim, eu vou degustar. Se tiver muita gente ou muita pessoa, eu nem curto aquela banana que veio da serra, madura, cheirosa, dourada, que você come, chega, fica ali, não é? Ou uma laranja com suco bom, e nem meu leite com café, o pão mergulhado no café, ou só o café com o pão mergulhado, rapaz, é preciso às vezes estar só, para sentir tudo isso com grande prazer. Agora, tendo a companhia também pode repartir com a companhia aquele prazer. E isso é o que eu venho fazendo todo dia. Eu estou dizendo aqui para vocês o que eu faço. Meu banheiro eu tenho que limpar todo dia. Eu não posso deixar um banheiro que eu usei o dia todinho anterior e deixar lá. Não. Tem que dar uma limpeza. Também não é exagero. Qual é a sua limpeza, doutora Márcia? É varrer e tirar o poeira do chão.
Passa pano no chão só se precisar, mas eu não passo. Se não precisar, eu não passo. Se precisar, eu passo. Então, esse jogo é o manejo da necessidade e o controle do que precisa ser controlado. Não é obsessão. Se não deu para varrer, limpe um pouco. Se não deu para lavar, não lave, lave amanhã. Isso é o cuidado que a gente tem, sem exagero. Eu não admito exagero em nada. E ouvir o corpo, hein, doutora Márcia? Até onde aguenta, como aquele passo na escada. Aquele passo na escada, isso mesmo. Isso é muito importante, porque eu mesmo, por exemplo, eu desço a Desembargador Moreira a pé e subo a pé sem interrupção, sem precisar parar o fôlego. E eu tenho DPOC e tenho asma, não é? Mas com a bombinha é aqui, a bombinha, inclusive. não sai de perto de mim. Tudo controlado, não sei o que é uma crise, porque eu sei controlar, aprendi, meu médico me ensinou, eu já sabia, porque nós controlamos, criamos na coordenação geral o controle da asma em Fortaleza, reduzimos a morte em 50% de 2013 a 2017, então eu domino a asma também. Agora não, que tem quem mais progressa ainda no controle da doença. Estou dentro, né? Então, isso acontece comigo. A silicose, o controle, a asma, o controle. E chegar ao controle absurdo de você evitar internamento. As emergências caíram com o nosso trabalho em asma. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo e que também levam a gente a olhar para si. Ah, eu posso. Não pense que não pode. Todo mundo pode. Autocontrole, autocuidado, autonomia, autoestima, né? Mas tudo isso a pessoa tem que ter uma alimentação boa, um sono regular, tem que aprender a perceber a própria energia no dia a dia. Isso é muito importante. E tem que aprender a lidar com as emoções, né? Então, esse conjunto mesmo, é um pacote, né? E manter amizades, doutora Márcia. Amizade é positivo demais, rapaz. É difícil manter as amizades por mais tempo? Não. As amizades, elas são ótimas, maravilhosas. Isso ajuda muito você a passar bem. Eu tenho amigos, amigas, não é uma multidão de amigo e amiga, não interessa isso aí para nós, para ninguém. Mas aquele amigo que você confia tudo, conta a sua vida. Eu tenho. Tem gente que sabe mais do que eu, às vezes, do que eu falo. Por quê? Porque existe essa passagem, existe esse intercâmbio pessoal. Se você não se conectar, você está perdido, você está morto, antes de morrer. Então, antes de morrer, sinta o fim de maneira suave, doce, capaz de você conviver com ele. Esse é o caminho. O gosto em estar vivo, né? Fazer projetos, doutora Márcia. Os projetos é que sustentam a gente, na minha opinião. Você pode até perguntar assim, a senhora tem projeto, doutora Márcia? Eu tenho. Um deles é manter-me inteira o mais que eu posso. É um dos projetos. Outro projeto, eu tenho vários. Se eu for contar aqui, eu tenho medo de contar, porque eu não tenho mais nem tempo, senão vai mais chegar mais projeto. É muito interessante. Mas nós trabalhamos um grupo de médicos e médicas no Janguru Sul pela cidadania, ó. E estamos avançando. Começou tudo com fome. Hoje é zero fome. Zero fome. Só prazer na alimentação. E educação começou agora. Então, nós vamos juntando essas pedras e vamos construindo um castelo. Um castelo com base. Porque é feito com conhecimento, gosto e participação intensa de você própria. Aí tem um prazer num outro nível, né? É um prazer bom. Prazer social. Social, mas faz parte do autocuidado. Faz parte do autocuidado e ajudar o outro também ajuda. Ajudar o outro é autocuidado. É autocuidado. É autocuidado. Porque você fica feliz. Você ficando feliz ou alegre, você está se autocuidando. Na parte de autoestima, doutora Márcia, muita gente tem uma relação complicada com o espelho, né? Eu tô velho. Morri para o mundo. Não é verdade, né? É verdade, isso tem muito. Você tem a beleza em cada momento da vida. Eu vou para Mary Del Priore, ela dizendo que no Brasil colonial, quando começou, naquela época já chegou por aqui as dentaduras, né? As coisas que só os homens usavam.
As mulheres, nada. As mulheres tinham que ficar em casa. Não tinham que sair. Tinha só que ficar dentro de casa. E tinha que ser feia. Tinha que ser sem dente. Está escrito lá, no livro maravilhoso que ela escreveu, A História da Velhice no Brasil. Isso foi na colonial. Da colonial, passou a mulher a viver de favores, de caridade, que a gente chamava caridade. Fulano mora ali por caridade. Muita caridade. Só veio melhorar um pouco já em 80, já na Constituição, que já deu um alívio. Mas essa passagem todinha, esse percurso todo, ainda hoje, há essa situação de recusar os velhos. Tem um amigo que se matou na Covid, de tanta família recluir. A família tranca o velho. Teve muito disso aí. Mas aí tem uma questão de autopercepção também, né? De como você se coloca. Tem uma questão da família, da cultura, mas tem uma questão de como você se percebe. Como você se percebe fica muito difícil dentro de uma sociedade opressora para valer. Que foi, no caso, na época colonial. COVID. Isso. E da colonial e da Covid agora. Da Covid. A Covid teve uma repressão absurda dentro da família. Os velhos eram tudo trancados. Esse meu amigo foi trancado. Trancado. Não era a chave bem passada, mas era uma chave passada. Olha, você fica aí, tem a televisão, a janela está aberta, pode abrir a janela, está aqui a cama com conforto, todo dia você vai receber a roupa limpa, vão trocar, mas você não vai sair daí de dentro, não. Trancou o Manu. Ficou lá, o pobre coitado que vivia passeando, era em São Paulo ele. Lá embaixo, lá pela Paulista, não sei o que, ficou trancado durante o lockdown. Quando abriu o lockdown, ele pulou da janela. Quando parou o lockdown, a Covid trouxe essa opressão. Mas aí é que está, nós não podemos sucumbir. O velho não pode se permitir assim, nem ser irritadiço, nem ser teimoso com o que não pode fazer, nem bancar o jovem, nada disso ajuda. O que ajuda é assumir. Reconhecer o tempo. Reconhecer que você é limitado, mas reconhecer também que você é livre. Essa liberdade está muito cheia de novidade, mas eu continuo a ser sartriana. Eu sou a liberdade radical. Eu nasci, mas não nasci com a minha essência. Eu nasci apenas. Eu vou criar minha identidade no passar do tempo. De um passo a passo. Até eu ficar o que eu sou agora. E mais, Neila, nossa identidade muda em 24 horas, 72, na hora que precisar mudar. A gente vai mudando, né? Mudando. Doutora Márcia, a gente está terminando. Eu queria que a senhora passasse o seu recado e respondesse uma pergunta. Para ter liberdade, antes de tudo, é preciso ter dinheiro? Não, é zero. Acredito. Por quê? Eu posso explicar. Eu estou aqui, eu sou pobre. Vamos dizer que eu fui muito pobre na minha infância. É bom que todo mundo saiba. Muito pobre, sim, de morar em casa, metade taipa, metade teto. Não vou falar aqui porque não precisa, porque eu era feliz. Era muito feliz, onde eu morava na minha infância. Muito, muito mesmo. Foi a época melhor da minha vida, por isso que talvez eu seja assim. Eu tive um apoio grande de afeto. Então, isso acontecendo, o que é que vai fazer? Claro que eu vou me lembrar logo da minha mãe e da minha avó, que quando chegava às vezes de noite dizia assim, não tem mais nada. Mas aquele feijão, eu posso botar um tempero, passar na peneira, não tinha liquidificador, passar na peneira e fazer uma sopinha. Você comia aquele pratinho de sopa de feijão fortíssimo, maravilhoso, pobre. Todo mundo pode, não o pobre muito ruim, mas o Brasil de hoje, que tem os Família, Bolsa Família, pode talvez ajeitar, mas nem todos conseguem, porque o acesso não é completo. É por isso que a Rita, uma amiga minha, me implica comigo. Olhe, chame as pessoas para cuidar dos velhos, o Estado. O Estado é responsável. Não pode ser só a família. Não pode ser só a família. Então, é preciso esse lado para que o velho que não pode viva bem, ou viva melhor, ou viva confortável. Porque a riqueza não é sinônimo de felicidade, nunca foi. Nem de alegria, nem de saúde. E o recado é mantenha a sua autonomia? Mantenha a sua autonomia, seja autêntico também.
autêntica, eu sou eu. Ah, você é o que, Márcia? Eu sou eu. Mas é superior? Não, não sou nada. Eu sou apenas eu. É essa a minha mensagem para Tentando quem manter está a nos sua ouvindo. liberdade, né? É, mantendo a liberdade, eu sou eu, do modo que eu sou. Que Pronto. maravilha. É Seja só- você. Seja você. É isso que eu estou dizendo Não pro tente ser telespectador. outro, Seja você. não tente então. ser outra pessoa. Você é Isso, você, é né? bom demais. É bom demais É. ser a gente mesmo, viu? E É. o programa Velho Eu fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até mais.